Eu vi chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi chover, eu vi relampejar, mas assim mesmo o céu estava azul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samburepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Salve todos os orixás, salve a Umbanda linda, salve todas as correntes espiritualistas a serviço do bem, a serviço do bom, a serviço da paz e da luz. Salve Olodumare, salve, axé, axé para todo mundo, axé. Muito bem, começando aí o nosso vídeo com o canto sagrado ao nosso Pai Oxóssi. Quem não sabe, o Grupo Luz Divina é uma casa de Oxóssi, né? Na modalidade Oxóssi Choroquê. Estamos aí, né, sob a égide desse orixá. Todos os orixás estão ancorados na nossa casa, porém, nós temos aí Oxóssi e Iemanjá como aqueles que seguram aí a egrégora da casa e redistribuem a energia dos outros orixás para a coroa de cada respectivo filho. Cada um vai receber o axé do seu orixá, mas sempre com as bênçãos de Oxóssi Choroquê e Iemanjá. Quem não sabe, Oxóssi Choroquê, ele é um Oxóssi cruzado, tá? Ele é como se fosse meio Oxóssi, metade caboclo, metade Exu, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os símbolos mágicos, né? Que são muitos. Está aqui no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. E na página 228 fala que os símbolos sagrados encerram em oculto mistérios sequer imaginados por nós. Eles são, ao mesmo tempo, chaves e portas para infinitos vestíbulos totalmente ocupados por mistérios da criação, que tem por função nos conduzir ao interior de Deus. Quando falamos entre... Aí aqui o mestre Rubens vai citar a cruz gamada, a estrela de 5 pontas, a serpente do arco-íris, a pirâmide equilátera, o triângulo equilátero, o círculo quadriculado, a cobra coral, serpente dourada, 7 luas. Ele vai citando os símbolos, explicando um pouco sobre cada um desses arquétipos, tá? E tem uma parte aqui que ele fala assim sobre a transmissão da magia já na página 232. Página 232, você pode falar assim, você não vai descrever cada um desses símbolos? Nós já falamos sobre isso nesse mesmo curso, Sacerdócio e Teosofia de Umbanda,
num outro vídeo que a gente fala especificamente sobre simbologia e arquétipos. Tá? Aqui nós estamos... Os livros do Mestre Rubens, ele pega o que tem num livro e coloca no outro, muitas vezes, para quem perdeu ou não tem condições de comprar todos os livros, não ficar assim perdido, sem entender o que ele está falando, só porque parte do conhecimento está no outro livro. Então ele traz sempre, muitas vezes, o texto idêntico. Tá? Então nós já temos essas informações em um dos mais de 300 vídeos desse curso. Tá? Então aqui, magia, transmissão da magia, no caso, na 232. Ele fala assim: magia é o ato consciente de ativar e direcionar energias elementares, positivas ou negativas, universais ou cósmicas. O verdadeiro mago não ativa uma energia se antes não possuí-la já padronizada em seu mental energético. Tá? No caso do mago da magia divina, formado em magia divina, existem magias brancas que são praticadas sem a necessidade de iniciações. Tá? Página 234. Ele fala: magia, deveres e obrigações. Deveres e obrigações, eis aí as palavras que um médium magista deve ter em mente o tempo todo. Um dever do médium magista, que é o médium que faz magias, é cuidar de manter limpos todos os seus objetos mágicos. Quanto às obrigações, uma delas é vigiar a si mesmos, pois em dado momento poderá extrapolar-se em suas ações e invadir limites alheios. Sempre que isso acontece, a reação é instantânea e fulminante. Se ungido com um mistério, não dá a ninguém o direito de... ser ungido com um mistério não dá a ninguém o direito de usá-lo contra os seus semelhantes. Se não puder usá-lo em benefício do todo, não use contra ninguém, pois o primeiro a ser atingido poderá ser você. Todo mal que a gente deseja e faz pelos outros, antes ele tem que passar por nós. Então, não é vantagem ficar fazendo mal. Aí tem gente que fala: mas eu já vi você e sua equipe no cemitério fazendo coisas da Arca da Velha. Da Arca da Velha, mas dentro da justiça divina. A gente não pede nada que não esteja dentro da vontade de Deus. Tá? Se você faz um trabalho e você submete aquilo à vontade de Deus, se aquilo acontecer é porque foi a vontade de Deus. Vou ser redundante, sim. Vou usar o exemplo da folha da árvore. Uma folha não cai do galho de uma árvore sem que Deus permita. Logo, aquilo que você pede na magia só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus permitiu, está tudo certo, já não é mais com você o assunto. Né? Os pontos riscados na Umbanda, 235, página 235. Tivemos uma aula só sobre pontos riscados também. Os pontos riscados são um mistério e um dos fundamentos divinos da religião umbandista, pois desde as primeiras manifestações espirituais, os guias de lei de Umbanda já riscavam seus pontos de firmeza dos trabalhos de identificação de sua linha, de descargas e etc. Bom, aqui tem uma parte aqui que ele falou assim sobre limpar os objetos magísticos. Limpar, você pode fazer um decreto da chama violeta e lançar a chama violeta sobre seus objetos magísticos, ou simplesmente aquela própria magia que você pratica, se for iniciado, 7 cruzes, das chamas, 7 estrelas, seja ela qual for, você usar elas próprias para limpar. Da 7 estrelas limpa, objeto do fogo, então limpa muito bem. A das 7 chuvas sagradas, sim. Das 7 espadas, 7 lanças, são magias que fazem a limpeza de... É só impor as mãos e aplicar. Ou com a chama violeta. Os pontos riscados na Umbanda, né? Como aqui já falei, sim, os pontos riscados, as entidades muitas vezes elas chegavam no começo da Umbanda e firmavam os trabalhos com pontos. Porque ao riscar um ponto ali, a entidade ela ancora todo um pilar de força das egrégoras que ela faz parte e que ela ativou tanto em vidas passadas, período de encarnações, como lá no plano espiritual, antes de baixar ali propriamente nos médios e fazer o trabalho. Tem casas que até hoje só deixam a entidade trabalhar sem riscar um ponto. Tá? Tem casa que até hoje trabalha assim, nada contra, tá? Nada contra. Isso aí vai da linha de cada casa. Tá certo, é errado, aqui faz isso, aqui não faz. Se a intenção da casa, e ela está conseguindo cumprir esse propósito, é proporcionar evolução e benefício às pessoas que ali frequentam e procuram, se está dando certo, do jeito que está fazendo, continua. Na página 236, ele encerra a parte do assunto dizendo: os pontos riscados de Umbanda são um mistério da magia divina, e só quem for iniciado e se consagrar como instrumento mágico da lei e da justiça poderá trabalhar com ela sem estar incorporado, só sendo instruído pelo seu mentor espiritual, os guias de lei da Umbanda. Então, antigamente tinha essa noção, que só um médium só poderia trabalhar com ponto riscado incorporado,
caso não fosse iniciado. Hoje em dia sabe-se que os pontos riscados também podem ser feitos riscados por pessoas não iniciadas. Tem uma série de pontos que, se vier restrição, você comprar um livro de ponto riscado, e vem escrito ali, observação, importante fazer tal coisa, ou ter tal formação, ou consultar tal entidade antes de usar esse ponto, observe a recomendação. Se não tiver escrito nada, pode usar à vontade aquele ponto. Tá? Você fazendo com respeito, com devoção, com sinceridade, não tem problema nenhum riscar um ponto, porque esses pontos todos já estão codificados no nosso espírito. Nós, como imagem e semelhança de Deus, já trazemos tudo isso codificado em nós. É como os 72 nomes de Deus. Você não precisa ser iniciado para usá-los. Você só precisa saber como usar e usar com respeito, devoção, sinceridade, disciplina e está tudo certo. Aqui vai falar sobre os orixás, os senhores da magia divina. Bom, página 237. A magia divina é dividida em duas vertentes, uma religiosa e outra energética. Na magia religiosa, os orixás são evocados quando são oferendados em seus santuários naturais, cachoeira, mata, pedreira, enfim. E o ritual é um ato religioso, revestido de preceitos e posturas religiosas por quem os realiza. Então, cada um vai realizar conforme a egrégora da casa que ele trabalha. Tem lugar que chega, canta ponto primeiro, faz umas orações. Tem outros que primeiro chega, faz uma oração, arreia para Exu, entrega primeiro as coisas para Exu, cumpre suas obrigações ali com a sua esquerda e parte para a saudação e entrega de oferendas para a sua direita. Então, cada casa vai ter sua linha e nós respeitamos todas. Tem esse negócio, ali ó, tá fazendo errado. Você que frequenta uma casa, um dia quando você for visitar outra, ou faz conta que Deus o livre, mas que pode acontecer, seu pai de santo vem a desencarnar, você fica meio sem eira nem beira, uma hora acha uma casa para frequentar. Não fique transportando coisa da casa que você trabalhava ali nas suas práticas pessoais, sim, mas ali para dentro do terreiro que te acolheu, porque ali tem outra egrégora, e está funcionando assim, está dando certo assim, respeitemos. Bom, na magia energética, os orixás são ativados a partir de uma escrita mágica ou grafia de pembe, são usados elementos mágicos específicos. Na magia religiosa, as velas são usadas para iluminar as oferendas propiciatórias e como sinal de respeito e de reverência às divindades às quais elas são consagradas e firmadas. Já na magia energética, as velas são apenas mais um dos elementos magísticos usados pelo médium magista e não tem sentido de iluminar algo, mas sim se destina a projetar ondas energéticas ígneas que queimarão egrégoras e energias negativas, etc. Os orixás têm duas hierarquias ou vertentes, uma sendo religiosa e outra mágica. Veja bem, isso se entrelaça muito. Tá? É muito tênue a linha que divide magia de religião, porque tudo que você faz e você usa sua mente com a intenção de alterar uma realidade, é magia. Então, o que nós podemos hoje aqui, em nenhum momento estou desfazendo da fala do mestre Rubens, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tinha-se mesmo essa noção de magia religiosa, magia energética, mas a magia religiosa ela precisa de energia. E a magia energética, ainda que nem sempre ela seja religiosa, porque não necessariamente o mago está vinculado a uma umbanda, ou a um terecô, a um tambor de mina, a um candombe, a um candomblé, a um tambor da mata, a um babassuê, não necessariamente. A um catimbó jurema, não necessariamente. O magista energético. Porém, toda magia religiosa acaba sendo uma magia energética também. Aí você pode dizer, então qual que é melhor? A magia religiosa é mais forte por ser religiosa? Não tem esse negócio de força. Vai depender do merecimento de quem está recebendo aquela magia, da capacidade de concentração, disciplina de quem está fazendo. Tá? De repente é que na magia religiosa geralmente aprende-se ali um com o outro, na religião ou em pequenos workshops, pequenos treinamentos ali, ensinado do mais velho para o mais novo. Já na magia energética há toda uma iniciação, algumas existem graus de magia, magias que a pessoa está preparada para iniciar outro mago, outras só vai praticar, o mago iniciador não inicia assim tão facilmente. Então vai muito por exemplo, vamos supor que você pega aqui uma vela, você acende ali, em nome de Deus, que sois todo poder e bondade, eu acendo essa vela na radiação de Oxóssi, de Ansan, de Xangô e de Ogum, eu acendo essa vela ao Caboclo Tupinambá, que ele me ajude nisso. É uma magia religiosa. Agora, você vai, firma um ponto específico de uma determinada magia, símbolos específicos, acende ali numa determinada posição orientada pela formação que você recebeu, ativa determinada egrégora, impõe ali, muitas vezes, impõe as mãos
emanando e emitindo determinados símbolos. Isso é magia energética, que não necessariamente o religioso quer aprender. E tá tudo certo se ele não quiser aprender. E às vezes ele junta a fome com a vontade de comer, pratica magia religiosa e magia energética de modo entrelaçado ou alternadamente, mas pratica as duas. É muito tênue, é difícil chegar e falar, olha... Espaços mágicos. Página 237 ainda. Os espaços mágicos são fundamentais à magia, e sem eles, muito bem delimitados, não haveria magia, mas sim o caos desordenador. Logo, é fundamental que o mago delimite o espaço onde ativará sua magia, pois dentro dele tudo deverá acontecer. Parece que eu estou gravando na frente de uma rodovia, né? Meu Deus, eu começar a gravar vídeo é moto que chega, tava tudo quieto. Eu começar a gravar vídeo é assim, tá? É caminhão de lixo que sobe fora da hora, é caminhão de gás, é pizza, é gente gritando, é gente apanhando na rua do nada, é cachorro correndo atrás das pessoas. Bom, página 238, como é o primeiro parágrafo. O mago só ativa uma magia caso tenha um objetivo em mente. Mas como fatores impensados podem interferir em... Desculpa, vou falar de novo. O mago só ativa uma magia caso tenha um objetivo em mente. Mas, como fatores impensados podem interferir, então deve criar o espaço mágico e dotá-lo de um campo eletromagnético, energético, vibratório e radiante, que permitirá que suas determinações mágicas se cumpram somente dentro do espaço que criou, pois só assim o caos não se estabelecerá logo que tudo se iniciar. Tá? Realmente é importante o mago ter o cantinho dele fazer a magia, já com os portais sempre ativados, para ele pegar carona nesses portais, porque nem sempre o mago vai estar 100% ali. Às vezes teve um dia muito agitado, tem um monte de magia para fazer quando chega em casa do serviço ou no espaço magístico, e tem dias que não dá para fazer aquela meditação antes de fazer magia. Você já tem que fazer logo as magias. E estando com seu espaço ativado, aquela força te segura e você toca o seu trabalho com total sucesso. Entendeu? É bom ter o seu cantinho. Na página 239, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto parágrafo, fala assim: mas o mago deve ter em mente que os princípios e mistérios da magia são comuns a toda a criação divina, e a mesma evocação que ativa uma magia aqui no plano material, a ativa no plano espiritual, ambos dentro da dimensão humana da vida, assim como a ativa outras nas funções, assim como a ativa nas outras dimensões da vida existentes, dentro desse nosso pequeno planeta, também a ativa em outros planetas e nas suas muitas dimensões. Toda magia que chega até nós aqui no plano carnal, aqui no mundo físico, chega até nós do plano espiritual, ela já existe, de velho lá no plano espiritual, e é muito bem praticada lá, tá? É isso que quis dizer esse parágrafo. Na página 239, mais um pouco embaixo, 1, 2, 3, 4 parágrafos depois desse que a gente leu, diz assim: já o mago ativa ou desativa as irradiações divinas que são comuns a toda a criação de Deus, e uma ativação religiosa judaica, cristã, islâmica, budista, etc., pode ser desativada por ele, assim como pode ser revertida ou anulada. Já o inverso não é possível. Só o outro mago pode desativar, reverter ou anular uma evocação e uma ativação feita por um mago. Está dizendo assim, que o mago ele consegue chegar e pôr abaixo todo tipo de magia que um outro mago não fez. Aliás, um mago ele consegue chegar num lugar, à mesma distância, e derrubar todo tipo de magia que foi feita por quem não era mago. Porém, um mago só pode desfazer um trabalho feito por um mago, só pode ser desfeito por outro mago. Entendeu? Então, por exemplo, você que é formado em magia divina, por exemplo, você pode chegar e desativar, reverter contra alguém, anular uma evocação ou uma ativação feita por outro mago. Se você for mago também, você tiver um grau de hierarquia um pouco avançado. Já coisas de quem não é mago, mas pratica magia, o mago consegue dissolver aquilo num estalar de dedos. Tá? Não que um mago lide com valores superiores, o mestre Rubens está dizendo aqui, ou seja, supervisor moralmente a um sacerdote. Apenas os magos lidam, evocam e ativam valores muito mais abrangentes do que o dos sacerdotes. Então, por exemplo, o sacerdote vai lá e faz um trabalho, mas você é formado em magia divina.
dependendo do grau de magia divina que você já chegou, dependendo da experiência que você tem com a prática das magias, você consegue derrubar o que o sacerdote fez e até fechar a casa dele. Tá? Como eu já fiz várias vezes com sacerdotes que passavam dos limites, destruindo pessoas. Inclusive, viviam tentando fechar a minha casa. Minha não, a casa da espiritualidade. Eu era apenas um representante ali. Nossa, então é quando eu comecei, eu era novo, comecei muito jovem, juntaram uma vez 3 supostas mães de santo para tentar fechar o meu espaço que eu ganhei de presente. Uma mulher cedeu um salão para mim, trabalhar de graça lá. Aí de segunda eu trabalhava na esquerda, de sexta na direita. O que elas faziam para tentar derrubar, até que um dia eu falei, bom, eu vou reunir minhas entidades, vamos ver quem pode mais. Risquei os pontos, né? Eu nem era formado em magia ainda. Eu recebi a orientação das entidades. E tome magia nas 3. Ficou mais 3 anos. Uma morreu, caiu dura no chão, o centro fechou. As outras adoeceram, o centro fechou. A outra, o centro fechou. Depois de uns 3 anos, conseguiu reabrir de novo. Mas também já não mexeu mais comigo. Isso por quê? Por conta da minha disciplina, da minha obediência para com os orixás, para com as entidades. Eles falavam, faz isso, eu fazia sem questionar. Então eles ensinavam, faz isso, você quebra elas. Né? Porque como eu faço muita caridade, elas faziam tudo no dinheiro, as pessoas que não tinham mais condição de tirar da boca para pagar para elas, vinham nos meus trabalhos e a gente ajudava praticamente sem custo nenhum. Elas levavam vela, essas coisas aí sim, né? E aí ficaram enciumadas, queriam me destruir. Aí uma foi para a caixa prego, a outra adoeceu, fechou a casa, a outra fechou, depois reabriu na moralzinha, depois ficou minha amiga. Bom, continuando aqui. Os limites do sacerdote são os que sua doutrina ensina e estão codificados nos princípios que cultivam e diferenciam uns dos outros. Os limites dos magos são da própria criação divina, ilimitados. As religiões, ao limitarem a fé dos seus fiéis aos seus valores, limitam a si mesmas e aos seus sacerdotes, sempre preocupados com seus rebanhos e com as investidas dos outros sacerdotes sobre eles. Essas investidas são vistas como avanço de demônios que querem destruir sua igreja e dizimar seu rebanho. Aqui já está caindo para o lado também de outras religiões que não necessariamente as espiritualistas. Mas assim, você pode ter certeza que um sacerdote, você vai diferenciar o sacerdote do mago, ele é muito cheio de preceitozinho, o sacerdote, sabe? Ai, não pode trepar faltando não sei quantos dias para a gira. Não pode fazer tal coisa, não pode comer tal coisa, não pode assistir tal programa, não pode não sei o que lá, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode não sei o que, não pode fazer igual o Crispinzinho aquele dia no vídeo, né? Não pode nada, não pode nada. Então, assim, e essa limitação, esse excesso de preceitos desnecessários, extremamente desnecessários, limita o mental dos filhos e do próprio sacerdote, e eles acabam tendo um alcance muito aquém, muito abaixo do camarada que pratica a magia pura, porque esse cara não vai se prender a dogmas religiosos nem a preceitos. Ele é um mago. Entendeu? Inclusive, você faz magia divina, você descobre uma quantidade de orixás que a Umbanda e muitos sacerdotes de Umbanda, de Candomblé e de outros segmentos torcem a cara. Eu não conheço esse orixá. Não conheço. E porque eles não conhecem, simplesmente não existe, entendeu? Não existe. E nem querem conhecer também, tá? Nem querem, não vão cultuar. Então, assim, o camarada que ele é só religioso, a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência. Porque a religião, ela castra mesmo. Aí você fala, mas você é um bandista, então você é um castrador também? Eu não, porque antes de ser um bandista, eu sou mago. Antes de mais nada, eu sou mago. Não existisse Umbanda, eu praticaria essas coisas do mesmo jeito por conta das magias. Então, preceito, tô fora, tá? Os preceitos que a gente preza, que a vovó Vera Lúcia, que é uma das mentoras da casa aqui, sempre fala, preceito é respeito, ética, ter empatia, fazer as coisas com disciplina, com carinho, com amor, não ficar desfazendo do trabalho do outro, da mediunidade do outro, do guia do outro. Isso é preceito. Agora, ficar olhando a grama do jardim do outro, nossa, eu tô há 15 anos na Umbanda, na mediunidade, trabalhando, e você com 2 meses já recebe seus guias, já dão consulta, tá errado isso aí.
Isso aí é falta de preceito. Tá? Agora, esse negócio assim, não coma isso, não coma aquilo, não. Então as religiões elas limitam muito por conta dos preceitos. Cuidado com casa muito cheia de preceito, tá? Cuidado. Página 240. Um mago, se precisar atuar dentro do campo específico de uma divindade, vai até ela, pede a permissão dela e ali, dentro do seu campo religioso natural, abre seu espaço mágico e ativa sua magia que acontecerá naturalmente. O campo do mago é ilimitado e ele pode atuar nos campos vibratórios de todas as religiões porque ele se curva diante de suas divindades regentes. Se curva. É o que eu falei. O que eu consegui? Por que eu consegui colocar no devido lugar as 3 sacerdotisas lá que queriam me destruir? Com inveja. Por conta que eu sempre me curvei às minhas divindades regentes e nunca fiquei questionando, não. Se o orixá falasse dê 7 cambalhotas, eu dava 7 cambalhotas e não questionava, e não questiono até hoje. Se o orixá falar é para ficar dando pirueta aí até meia-noite, eu vou ficar dando pirueta enquanto eu aguentar. Porque o orixá sabe o que é melhor para mim. Ah, mas você é um fanático, você segue a religião, ela tem que ser raciocinada. Você tem que submeter a razão às coisas. E é porque eu submeto mesmo a razão que eu sou 100% obediente aos orixás. E aí, ó, diante de suas divindades regentes, ele se curva, saúda-as e reverencia e depois pede permissão para ativar sua magia, regida pelos 7 princípios divinos e sustentados pelos 7 mistérios vivos de Deus, que são os 7 tronos, a geração do conhecimento, fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor, nas modalidades e versões masculina e feminina. Os 7 princípios divinos são, aí tá, princípio da fé, campo da religiosidade, ó, princípio do amor, campo da concepção, princípio do conhecimento, campo do saber, princípio da justiça, campo do equilíbrio, princípio da lei, campo da ordenação, princípio da evolução, campo da transmutação, princípio da geração, campo da criatividade. Os 7 tronos de Deus são o trono da fé, rege a religiosidade, trono do amor, rege a união, trono do conhecimento, rege a sabedoria, trono da justiça, rege a razão, trono da lei, rege a ordenação, trono da evolução, rege o estudo, trono da geração, rege a negatividade. Desculpa, trono da geração, rege a natividade. Os 7 princípios citados são comuns a toda a criação divina e a cada um regula um aspecto destas. Os 7 tronos citados são os mistérios vivos de Deus, são as próprias extensões de Olodumare. Que animam e imantam tudo que ele, ela, criou, porque são em si mesmos essas qualidades vivas dele, dela, exteriorizadas cada um ou cada uma numa de suas 7 divindades. Ou seja, a geração, conhecimento, fé, justiça, evolução e amor são orixás, são a própria extensão de Deus, nas versões masculina e feminina. E esses tronos, geração, conhecimento, fé, geram os orixás que nós conhecemos como orixás de coroa. Oxóssi, Xangô, Igunitá, e assim vai. Tá? Bom, agora eu vou ensinar aqui um descarrego para você fazer. Sentiu que a coisa está pesada, fizeram magia negra para você, você sente que fizeram trabalho para você, para te ferrar mesmo. Outro dia mesmo eu fui no cemitério, eu cheguei lá, tinha um monte de retrato de pessoas no cemitério. As pessoas estão todas macumbadas. E o povo leva mesmo, imprime no computador, você via que era tudo foto impressa em computador. E tem validade para fazer magia. Então você adquire ou uma vela violeta ou uma lilás. Qual a diferença da violeta para a lilás? A violeta ela vai transmutar. Tá? A lilás ela é a mistura do branco com o violeta. Então, além de transmutar, ela vai te trazer um poder de disciplina muito grande. Tá? Esclarecimento, de respostas. Então, tanto uma quanto a outra, você vai acender. Tá? Qualquer hora do dia, da semana, você vai acender, vai fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai dizer: ó grande Espírito das chamas sagradas, consagre essa vela violeta, se for violeta, se for lilás, vai dizer lilás, ó grande Espírito das chamas sagradas, consagre essa vela violeta, ó grande Espírito da chama violeta, e na irradiação dos 7 tronos da vida, nas versões masculina e feminina, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor. Se houver algum trabalho de magia negra feito contra mim,
em vidas passadas, período entre encarnações, dimensões paralelas ou nessa dimensão, que sejam bloqueados, anulados e desfeitos, se for do meu merecimento. Que a proteção dos orixás assentados à esquerda, no topo, no meio e à direita de vossos tronos, possam descer sobre mim e me blindar, me proteger, livrando-me de todos os males e abençoando os meus anjos guardiões, para que levem para bem longe todo irmãozinho desencarnado com intenções não orientadas para o bem ou em franco sofrimento, que tentem atrapalhar ou atuar contra a minha existência e vida. E é assim que eu siga na paz e na luz, na unidade do Espírito Santo, hoje e sempre. Lembrando que também peço o recolhimento desses irmãos desencarnados com intenções não orientadas para o bem e o franco sofrimento de meu lar, e que aqui só habitem os bons espíritos, que assim seja. E aí você vai pegar um pouco de cachaça, vai pôr nas mãos um pouquinho só, tá? Não precisa jorrar a mão, não. E aí você vai passar assim nas mãos, ó. E aí você vai fazer o seguinte, você vai passar da cabeça aos pés, não é para ficar como se estivesse ensaboando assim. Você vai chegar na sua cabeça, você vai colocar, vou até afastar aqui para você ver melhor, tá? Você vai chegar no alto da sua cabeça e vai descer assim, até os pés, ó. Uma, até lá embaixo. Duas, tá vendo? E joga a mão assim, cada vez que você fizer. 3, 4, até lá embaixo. 5, 6, 7. Aí você vai e faz assim, então você está anulando qualquer coisa negativa vinda na sua direção. E aí no final, você faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço, porque esse procedimento e essa oração já estão atendidas. Deixa queimar até o fim. Se você perceber que a coisa está feia, faça 7 dias seguidos. Tá? Você vai ver, conforme a sua necessidade, merecimento e esforço, você vai ficar livre de todo mal. Tá bom? Pode fazer, que olha, é tiro e queda. Tá? Pode fazer que é tiro e queda. Outra coisa também. Muita gente entra em contato comigo e fala assim, eu não posso acender vela dentro de casa, porque tem gente em casa que é evangélico, não gosta dessas coisas, e o pau quebra. E falam que é coisa do diabo. E, infelizmente, alguns irmãos de outros segmentos religiosos, totalmente distantes da luz do Espírito Santo, embora digam que falem línguas trazidas pelo Espírito Santo, etc. Qualquer pessoa que fique satanizando, diabolizando a crença ou a conduta do outro, ela não está em Deus. E ela entendeu tudo errado sobre Torá, sobre Bíblia, sobre Novo Testamento, sobre Velho Testamento, sobre o que quer que seja. Entendeu tudo errado. E continua entendendo. Mas é um pastor experiente. Se realmente fica satanizando e demonizando os outros, pode ter o grau hierárquico que for. Está equivocado, está errado. Não entendeu ainda a mensagem. Está por fora. Não está com nada. Mas se as coisas do Satanás, do diabo, veja bem. O diabo, Satanás, são seres totalmente diferentes. Tá? O Satã, na verdade, é a autossabotagem que existe dentro de todo ser humano. Por exemplo, você vai à academia, malha, fecha a boca, tá lá perdendo peso, já perdeu 12 quilos, um belo dia você chega e vê aquela lasanha deliciosa lá, e você fala, não, ainda não está no meu tempo de quebrar a dieta, não é o dia de pisar na jaca, que geralmente quem faz dieta tira um dia no mês para dar uma pisadinha na jaca, senão não vive, né? E aí, não é meu dia, a pessoa vai e pega só um pedacinho, porque aquela vozinha lá dentro diz, pega boba ou bobo, você merece. A pessoa vai lá e abocanha uma lasquinha de lasanha quando vê comeu metade da forma. Isso é Satã. É autossabotagem. Tá?
Satanás é todo espírito que, conhecedor dos recônditos da mente humana, se aproxima da pessoa e consegue acessar as vontades mais inconfessas ou reprimidas, desejos, intenções ali no inconsciente, no arcabouço da mente, e consegue pegar um fiozinho da meada e induzir a pessoa a praticar aquela fraqueza só um pouquinhozinho assim, ó. E quando vê, já foi. Já meteu os pés pelas mãos e a vaca já foi para o brejo. Então esses espíritos são chamados de Satanás. Porque são espíritos que sabem despertar o Satã que tem dentro de cada um de nós. São espíritos que sabem despertar a autossabotagem que há dentro de cada um de nós. Qualquer espírito que faça isso é um Satã. Então, Satanás não é um espírito. Satanás é uma qualidade, uma característica de espíritos que atiçam, atentam as pessoas, provocam os desejos delas para que elas deslizem. Tem um lado positivo da existência deles no mundo, que é submeter as pessoas a duras provas e duras penas. Tá? Eles não têm essa intenção de ajudar você a evoluir. Mas se você conseguir rechaçá-los, mudando seu padrão vibratório pela sua força de vontade, dizendo eu não farei isso, eles ficam com raiva e vão embora. E por mais que eles atissem outras pessoas a tentar induzir você àquilo, uma hora eles caem por terra e param. Mesmo que volte depois de um tempo depois, você derruba eles de novo pela sua força de vontade e determinação. Não precisa nem exorcizar. Agora, diabo já é uma outra linha de espíritos. Esses aí já têm intenção de dominar, de implantar reinos, potestades. São os espíritos diabólicos, são os espíritos que planejam, os senhores das trevas. São aqueles espíritos que eles têm legiões mesmo para dominar, escravizar. Muitas guerras aconteceram porque eles conseguem chipar, né, através de seus lacaios, eles conseguem colocar chips em determinados líderes e pessoas e dominam mesmo, induzindo na nação inteira uma guerra contra a outra. Esses são seres diabólicos. Mas todos esses seres foram e são espíritos que um dia também foi um pontinho de luz numa mônada e passou, assim como eu e você, por todo o processo evolutivo até chegar no reino nominal e seguir na vida de queda. Ele foi uma opção de cair, foi uma opção e vai pagar o preço. Mas precisa, para que eles paguem o preço, tem que ter uma quantidade de pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas naquele planeta, que vibrem diferente. Porque senão eles vão ganhando terreno, ganhando terreno, ganhando terreno, e quando vê, a coisa já nem a corda nem a caçamba. Por isso, os grandes mestres sempre falam, ore e vigie, porque é a única forma de colocar esses espíritos em suas prisões sem muros, suas prisões mentais e neutralizá-los. Ah, mas pela guerra que se consegue. Mas para que você vai guerrear se você pode fazer essa guerra internamente e destruí-los a partir de você? Aí eles falam, bom, a Terra só tem que ser evoluída agora, nós vamos embora. Eles próprios vão bater o pé e querer a migração. Porque eles não querem ir embora, porque tá gostoso aqui na Terra. Tá gostoso, ora atiça um líder para fazer uma guerra ali, lança um estilo de vídeo, de música e jogos que leva um monte de jovem à perdição, droga para todo lado, perversão para tudo quanto é lugar, líderes religiosos pregando a discórdia, tudo contrário do que se espera de um líder. Para que eles vão querer ir embora do planeta? Agora, muda a vibração todo mundo para ver. Eles começam a se sentir peixe fora d'água, eles próprios começam a se espernear para ir embora do planeta. A gente quer sair daqui, nós queremos sair daqui, queremos ser banidos daqui, nos levem. Agora, do jeito que tá, não querem sair não, tá gostoso. Tá gostoso. Então fica esses nidos, que o diabo, aí associa alguns religiosos, associa Exu a diabo. Quem fala uma coisa dessa não tem conhecimento teológico nenhum. Não se pega uma entidade que vem de determinados povos, que sequer tinham a noção de diabo com eles, e associa esse ser
justiceiro e dinâmico e extrovertido e que se aproxima bastante das práticas humanas e pega esse ser e o associa ao diabo. É de uma ignorância e ainda querem transmitir essa ignorância para as outras pessoas, achando que as pessoas são tão idiotas quanto elas. É subestimar a inteligência dos outros, querer fazer uma pregação associando o diabo judaico-cristão ao Exu. Iorubano, por exemplo, é de uma grosseria e de uma ignorância inigualável. Uma pessoa dessa deveria catar, se é que tem um diploma em teologia, e rasgar ou limpar o bumbumzinho, porque não faz o menor sentido. É de uma ignorância e de uma intolerância religiosa singular. Singular. É de causar pena ver um pregador fazer é praticamente dizer assim, olha, vilipendie-me, porque eu sou um trouxa. Devia ter vergonha de fazer uma pregação dessa. Não ter coragem de estudar antes de falar, porque se acha dono da razão, ou essa pessoa é um idiota, ou está muito obsediado por seres tão xaropes quanto... É, nós nunca podemos duvidar da capacidade de Deus de transformar o coração de um ser, seja ele encarnado ou desencarnado, porque somos todos provenientes da mesma fonte criadora. Então, se hoje um ser ele está bestializado, levando pessoas à morte, ao suicídio, às guerras, às drogas, às catástrofes, etc., esse ser ele veio de uma fonte tão divina quanto eu e quanto você. E pelo poder de Deus, esse ser, com permissão desse ser, é claro, pode sim ser restaurado de dentro para fora e se tornar uma pessoa muito misericordiosa e a serviço do bem e do bom, com justiça e bondade. Quem duvida disso não acredita no amor de Deus de verdade. Pode estar falando de Deus, escrevendo sobre Deus, mas sabe nada sobre Deus. Por que Deus permite que existam esses seres diabólicos? Porque, como tudo no universo é dual, Deus, para manter todo o seu amor genuíno, ele tem que dispersar, ele tem que primar e redirecionar toda a carga negativa que também é originária de si, né? Ódio, raiva, inveja, ele tem que distribuir e escamotear para uma válvula de escape. Essa válvula de escape são seres provenientes do próprio Deus que, por algum momento ou alguma razão na vida, permitem transportar e segurar essa carga destrutiva da divindade, para que a divindade continue em sua genuína bondade, amor, misericórdia, compaixão, atuando de modo onipotente, onipresente e onisciente. Então, esses seres, de certa forma, eles têm uma utilidade para o funcionamento e fisiologia da divindade. Eles são necessários. Um dia, o tempo deles nesta força, nessa negatividade, vai se esgotar. E eles serão recolhidos, transmutados, talvez até passem por um processo de ovoidização, depois são resgatados, e um dia serão seres também de muita luz, porque em potencial eles são. Muitas pessoas, elas simplesmente insistem em desconhecer a dualidade das coisas. Se pegar o Salmo 139, estou aqui com a Bíblia King James, é uma das que eu mais gosto, chamada Bíblia do Rei James, né, da igreja anglicana, é uma das melhores traduções que tem. Aqui diz, no Salmo 139, versículo 11 em diante, se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Então, o que isso quer dizer? O acima está no embaixo, o embaixo está no em cima. Trevas e luz são dois lados de uma mesma moeda. Tudo é dual. O universo tem que ter o quente, o frio, o alto, o baixo, o pequeno e o grande, o amargo e o doce,
o preto e o branco, o escuro e o claro, o quente e o frio. Qual o problema nisso? A gente tem que parar de satanizar e demonizar as coisas. Pedir discernimento a Deus, discernimento para que Deus, através do Espírito Santo, possa tocar sua mente, tocar seu coração, e assim você tem entendimento das coisas antes de sair falando bobagens ou ofendendo e machucando as pessoas. Tá bom? Nós vamos parar por aqui, porque já nos alongamos bastante. Independente de qualquer coisa, eu lhe desejo muita paz, muita luz, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda todas as bênçãos, que nunca, nunca lhes falte o axé dos orixás.